Jesus Cristo. Jesus, em que sentido, assim? Jesus mesmo? Jesus, certo. Jesus Cristo. O que que eu acho? Se eu tiro o chapéu. Até quando você chegou, até perguntaram, Giovana, você é ateia? É, as pessoas pensam muito isso. Gente, assim, como eu falei aqui pro Rafael, pro pessoal, não esconda. Eu tenho uma visão muito agnóstica da religião, da religiosidade. Para mim, Jesus foi um personagem histórico, né? Eu gosto muito de história, muito de verdade mesmo. E para mim, Jesus foi o personagem histórico mais interessante que existiu. Porque eu acho que. Assim, foi um rebelde. A visão que eu tenho de Jesus é que ele foi um rebelde pelas boas causas, mas ele foi um rebelde. Porque para você chegar e desafiar todo um sistema de pensamento, porque a religião, diferente de, hoje a religião pode ser uma opinião, mas antigamente a religião era a filosofia de vida dos indivíduos. Então ele chegou para criticar quem tinha que ser criticado, para criticar os fariseus, para criticar as pessoas, os mercadores da fé, para criticar aquelas pessoas que olhavam para os menores de forma nada humilde, de forma a violentar aquelas pessoas. Um personagem que deu a mão, né, numa época que era inconcebível qualquer tentativa de feminismo ou de qualquer coisa do tipo, deu a mão para uma prostituta, sabe? Então, para mim, ele foi um rebelde. Não tem como uma pessoa dessa não ter sido um tipo único de rebeldia. Tem um livro chamado De Profundis, que é do Oscar Wilde, que na verdade é uma carta, e ele sempre foi visto muito como um libertino na igreja, ou na igreja anglicana de onde ele morava, que era o Reino Unido, e ele inclusive foi preso por ser homossexual. Mas mesmo tendo, né, divergências muito grandes com a igreja e com a questão, ele faz um elogio a Jesus, claro que é um elogio histórico, não é um elogio bíblico ou santo, mas ele faz um elogio artístico mesmo à personalidade de Jesus, que vocês falta chorar. Então, apesar de eu não achar, de eu não crer desses lados mais santificados, para mim é uma personalidade incontestável e uma personalidade que as pessoas deveriam muito se espelhar como filosofia de vida, sabe? Apesar de ser ou ser no ateu, ou ser no agnóstico, ou ser no budista, não importa. Por exemplo, tem cristãos que admiram Buda, a pessoa que foi Buda, né? Aquela entidade, né? Então eu acho que é uma personalidade que as pessoas deveriam e adoram muito, mas pegam muito pouco dele para viver, sabe? Muitíssimo pouco, que eu acho. Então, eu acho que é a personalidade que mais deveria ser imitada. E aqui é menos imitada, apesar de ser a mais adorada. Eu tiro o meu chapéu para Jesus como personalidade única na história do mundo. E independente da forma como ele existiu ou não, eu acho que o exemplo de vida dele é um dos exemplos mais poéticos que existe na face da Terra. Augusto Cury conta que ele era ateu. Inclusive, ele disse que era um dos maiores ateus do Brasil. Ele diz isso. E se converteu após ler sobre Jesus. Muito legal. E a gente vê que Jesus ele vem em um período em que existia já várias religiões. Tinha os saduceus, fariseus, tinham os zelotes. Fora as religiões pagãs do Império Romano, né? Em degradação. Tipo, o próprio judaísmo havia se corrompido. Porque se você vê, tinha a lei e eles acabaram acrescentando leis humanas também. Porque já era um jugo ali pesado que nem eles conseguiam carregar. E ainda colocaram um jugo maior com leis humanas para o povo seguir. Eles não seguiam, os religiosos não seguiam, mas queriam obrigar o povo a seguir. Quem não seguia, chamavam de pecadores. É por isso que Jesus vai bater de frente, vai chamar de hipócritas, vai chamar de sepulcros caiados, que por fora é bonito, mostra uma beleza, mostra um padrão de vida, mas por dentro o coração está distante de Deus. Aí ele vai até criticar também as tradições. Vocês prezam tanto pelas tradições, mas esquecem do principal, que é servir a Deus, que é amar o próximo. E é por isso que o momento ele vai resumir toda a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eles haviam se esquecido disso. É verdade. Haviam se esquecido de amar os seus semelhantes, o seu próximo. Verdade. Eu não sou nada religiosa, assim, eu falo você para meus pacientes, que eu não, assim, o que me interessa é o que as pessoas têm para me dizer, né? Não importa se ela for do candomblé, ou se ela for
de outros sincretismos religiosos, ou for de fé cristã, né? Eu me interesso pelo que elas têm para dizer. E apesar de eu não ser a mais espiritualizada das pessoas, um dos meus escritores mais assim, que eu mais gosto é um cara chamado Tolstói, que eu sempre tô postando livros sobre ele no Instagram. Quem me segue sabe, aí eu o saco. Mas, pra você ver como eu não tenho essa questão, pra mim não é uma problemática essa questão da religiosidade, apesar de eu não ser tão apegada a isso, né? Que ele é um tipo de anarquista cristão. Em que sentido anarquista cristão? Ele não acredita em igrejas, em dogmas, porque ele era da igreja ortodoxa russa. Então, a igreja ortodoxa, do cristianismo ortodoxo, ela é altamente simbologista. Ela tem muito símbolo, muita coisa, muito aparato, digamos assim. E ele já pregava uma coisa mais voltada para o cristianismo mesmo de Jesus. Essa pregação do evangelho simples, essa vida mais rural, a comunhão entre os homens, o desapego dos bens materiais, a quebra dessa noção muito forte de propriedade. Então, é um escritor que eu admiro muito nesse sentido, porque ele fazia críticas sociais parecidas com as críticas que Jesus fazia no tempo dele. Então, para mim, é muito importante esse exemplo, essa crítica mesmo aquilo que foi corrompido, né, pelos homens da teoria religiosa. Apesar de eu não compactuar, eu admiro bastante.